Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para poder anunciar a palavra santa do Senhor Jesus, para anunciar que Jesus é o único Salvador, é o único que cura, liberta, transforma e leva a alma para o céu. Eu me chamo Pastor Alexandre Gonçalves, estou do estado de Fortaleza. Porém, aleluia, o vento assopra onde quer e ninguém ouve sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não sei para onde Deus vai me levar, mas uma coisa eu sei, que aonde eu estiver, a palavra será anunciada. Louvado seja Deus. A palavra para a meditação desta tarde, do dia de 20 de abril do ano de 2025, louvado seja Deus, se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo Juízes 16. 15. Louvado seja Deus. 16, 15. Que diz assim: Então ela lhe disse: Como dirás tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consistiu a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando com a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu todo o seu coração. E disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro da sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Sansão é um homem famoso, aleluia, por muitos. Sansão foi um dos juízes de Israel. Sansão nasceu de uma mulher estéril, aleluia, a qual Deus tinha um plano, aleluia, de lhe levantar um libertador. Sansão foi um homem instruído na palavra de Deus. Deus incumbiu esse homem com uma força sobrenatural, de modo que ele se tornou um homem a qual investia contra o povo inimigo de Deus, que eram os filisteus. Diz a palavra de Deus que os filisteus eram como gafanhotos, mas eles nunca conseguiam, aleluia, sobrepujar a força de Sansão. Sansão tinha um voto com Deus, um voto a qual não se passaria navalha sobre o seu cabelo. Aleluia, esse voto foi mantido em segredo durante anos. Ainda que ele tivesse esse voto, ainda que a sua força continuava com ele, Sansão não ouviu os conselhos de sua mãe nem de seu pai. Sansão quis se envolver com as mulheres filisteias, talvez mulheres mais belas do que as mulheres que serviam ao Senhor, talvez mulheres mais atraentes, talvez mulheres mais sedutoras, talvez mulheres que andavam com roupas sensuais, porque não convinha às mulheres santas andarem de qualquer maneira. O fato é que Sansão queria satisfazer os seus desejos carnais. O fato é que Sansão era um homem forte, aleluia, no seu corpo, mas na sua mente e nas suas emoções era um homem fraco. Era um homem que era levado pelos seus desejos
e pelas suas paixões. Sansão se apaixona por uma mulher chamada Dalila, uma prostituta filisteia. Aquela mulher era motivada pelo desejo do dinheiro, pelo desejo de proteção. E quantos homens, às vezes, querem ganhar status através do dinheiro, se esforçam, trabalham para conseguir a apreciação das mulheres e os seus desejos. Sansão teve uma criação de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Todavia procurou seguir os seus próprios caminhos, seguir os seus próprios desejos. Louvado seja Deus. Sansão procura em Dalila, aleluia, uma mulher que satisfazesse ele sexualmente, satisfazesse seus anseios de ter uma mulher bela do seu lado. Os seus desejos carnais eram satisfeitos por Dalila. Dalila não amava Sansão. Dalila era simplesmente uma mulher que estava do lado de Sansão com a única intenção de saber o seu segredo. E tem pessoas que se envolvem em relacionamentos destrutivos, relacionamentos que acabam arrancando a força do homem. Já dizia o sábio Salomão: não devo a vossa força às mulheres. O homem foi feito para liderar, o homem foi feito para ser o coluna, para ser o cabeça. E tem homens que dão sua força para as mulheres. Não tem autoridade, não tem autonomia, não tem a capacidade de conduzir um lar, não tem a capacidade de conduzir uma família. Nós vivemos uma geração fraca, de homens que exibem seus corpos musculosos, mas têm os seus corações fracos, têm as suas personalidades fragilizadas e suas emoções debilitadas. Sansão era um homem que era doente espiritualmente, era um homem fragilizado nas suas emoções. Sansão acreditou que Dalila estava o amando. Sansão acreditou que podia se deitar com aquela mulher. Sansão acreditou que podia contar os seus segredos. Ele resistiu até certo tempo com aquela mulher. Todos os dias aquela mulher importunava, dizendo que a amava. E entre duas pessoas que se amam, não pode haver segredos. Louvado seja Deus. Eu imagino Dalila todos os dias: Sansão, me conte o seu segredo. Sansão, qual o segredo da sua força? Qual é o voto que você tem diante de Deus? Muitas pessoas querem descobrir o seu segredo. Muitas pessoas almejam descobrir qual o segredo da tua força. O que te motiva? O que faz com que você venha vencer os obstáculos que você atravessa? Talvez você seja uma pessoa que passa dificuldade no seu trabalho. Talvez você seja uma pessoa que passa dificuldades dentro da sua casa. Mas você tem um segredo com Deus, que é a sua intimidade com Deus, que é a sua aliança, que faz com que você venha vencer. E esse segredo não é dado para todos. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem. E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sábio é o homem e sábia é a mulher que teme ao Senhor. Possa ser que você não tenha muita instrução, possa ser que você é uma pessoa que tem um nível superior, mas você teme ao Senhor. Esse é o princípio de toda a sabedoria. O sábio Salomão já dizia: eu vi uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujos braços são como redes. O pecador será preso por ela, mas o justo sairá dela. Cuidado com seus relacionamentos. Cuidado com quem você tem se relacionado. Cuidado com as pessoas que às vezes vêm com aparência, com a fala mansa, aleluia, com a beleza exterior, mas a sua mente, o seu coração é tomado pelo diabo. O diabo entra na mente dessas pessoas para destruir o seu sonho, o seu projeto e principalmente as suas emoções. O diabo, ele trabalha nas emoções. E tem pessoas que são escravas das suas emoções. Sansão, ele seguiu um caminho que trouxe desilusão, desgosto e vergonha.
Sansão não quis ouvir os conselhos de sua mãe. Sansão se envolve com essa prostituta e tem um relacionamento aparentemente normal. O que adianta? Seria como se eu fosse hoje em dia. Não tem importância que ele não é cristão. Não tem importância que ela não serve a Deus. O que importa é que nós nos amamos. Cuidado. Assim como o óleo não se mistura com a água, assim não se mistura o homem de Deus e a mulher de Deus com a pessoa que não professa a mesma fé. Uma hora ou outra, o diabo vai entrar e vai arrancar você da tua aliança com Deus. Aleluia. Sansão, e pensou que podia brincar com as coisas de Deus. Podia, de repente, fazer uma oração e pedir perdão, imaginando que o Espírito Santo de Deus continuaria com ele. Mas existem coisas que não podem ser feitas. Principalmente a quebra de uma aliança, a quebra de um compromisso com Deus. E segredos que não podem ser revelados, promessas que não podem ser quebradas. E Sansão tinha esse voto com Deus. E o voto é uma coisa muito sagrada. O voto é uma coisa que é assinada pelo anjo, chegada até os céus e que Deus cobra. A Bíblia fala que não se precipite em fazer voto ao Senhor. Que uma vez que você faz um voto, é necessário que você venha cumprir. Porque diante de Deus, enquanto você não cumprir o seu voto, a sua oração não será ouvida. Tome cuidado. Faça votos e cumpra diante de Deus. Voltando para a palavra. A Bíblia fala no versículo 15. Então ela diz: como dirás, tenho amor, não estando comigo teu coração? Aquela mulher, ela estava usando de sentimentalismo, usando, aleluia, uma artimanha do diabo, imaginando, ou melhor, já tendo todo um plano arquitetado para descobrir o seu segredo. Todos os dias ela importunava aquele homem. De manhã, de tarde, de noite, na hora que estava almoçando, na hora que estava jantando, na hora que iria dormir. Queria descobrir o segredo de Sansão. Sansão, acredito eu, que pensou que podia brincar. Começou a contar algumas mentiras sobre o segredo da sua força. E cada vez que ele contava o segredo da sua força, vinha os filisteus para aprisioná-lo, para matá-lo, para destruí-lo e para aprisioná-lo. E quando vinha os filisteus, ele se arrebentava, soltava aquilo que aprisionava ele. E sucedeu isso 3 a 4 vezes. Até que teve uma hora que Sansão não suportou mais contar mentiras para Dalila. Teve uma hora que ele resolveu contar e abrir o seu coração para Dalila. Contou o segredo da sua força. Disse que era nazireu desde o seu nascimento. Que não podia cortar as suas tranças. Louvado seja Deus. Sabemos que o cabelo não dá força para ninguém. Mas o voto e a aliança, ela tem poder diante de Deus. Louvado seja Deus. Dalila fez com que Sansão viesse a dormir no seu colo, fazendo carinho, talvez um cafuné na sua cabeça, fazendo que ele viesse a adormecer. Aquela mulher, aparentemente, aos olhos de Sansão, gostava de Sansão, porque ela lhe dava prazer, porque a companhia dela era uma coisa prazerosa, mas aquela mulher, ela simplesmente só queria destruir Sansão, acabar com a vida de Sansão, motivada pelo dinheiro, motivada pelo interesse de destruir um homem de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Sansão dorme no colo de Dalila. E um homem vem e corta seu cabelo. E daqui a pouco vem homens dos filisteus para tomar. Se levantaram contra Sansão. A Bíblia diz que Sansão se levanta e diz: eu irei ter com os filisteus. E mais uma vez arrebatá-lo-eis.
Vou vencê-los. Não percebeu que o Espírito de Deus havia saído do seu corpo. Quantas pessoas estão até mesmo na igreja e não perceberam que já não tem mais o Espírito Santo de Deus. Perderam sua aliança, perderam a sua intimidade, perderam sua força, porque quebraram, aleluia, a sua força, a sua intimidade. Assim como uma planta, se não for regada todos os dias pela água e tomar sol, ela morre. Assim a alma que não recebe da parte de Deus o alimento espiritual que é a palavra do Senhor, que não é regada em lágrimas e em oração. Mantenha uma vida de oração. Tenha momentos com Deus em oração. Tenha momentos de reflexão da palavra, para que Deus nunca venha permitir que você venha perder o Espírito Santo de Deus. E honre os seus votos, para que não venha ocorrer o destino trágico de Sansão. A Bíblia fala que o Sansão, os filisteus vêm, pegam o Sansão e não matam o Sansão. Levam o Sansão acorrentado para a capital, para servir de deboche perante o rei, perante o povo filisteu. Aquele que era símbolo da força de Israel se tornou símbolo de vergonha, símbolo de escárnio, símbolo de zombaria. Sansão amarrado em 2 colunas. Aleluia. Sansão, começou a rodar em círculos. Os seus 2 olhos foram furados por ferros. Ficou cego, rodando em círculos. E depois foi exposto perante o povo para servir de zombaria. Sansão fez uma última oração para que Deus desse força a ele, para que viesse a derrubar aquelas colunas. Sansão, aleluia, no seu último suspiro de vida, fez uma oração, coisa que ele poderia ter feito bem antes. Até que ponto você vai ter que chegar para poder fazer uma oração sincera diante de Deus? Somente quando você estiver próximo à morte, somente quando você estiver à beira da morte, é que você vai querer fazer uma oração? Pense bem, agora é o momento. Agora é o momento de Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Deus não quer que você venha morrer como Sansão, cego, servindo de zombaria, servindo de vergonha, sendo exposto para os povos que não temem ao Senhor. Jesus é glorificado através da tua vida. Deus quer te dar uma família, Deus quer te dar um trabalho, Deus quer te dar uma vida digna. Não se iluda com falsas promessas, com falsos amigos e principalmente não se alie com mulheres que não professam a fé no nosso Senhor Jesus ou com homens que não amam a Deus. O pior erro de Sansão foi se aliar, foi se relacionar com uma mulher que não cria, que não obedecia ao Senhor Deus. Talvez Sansão pensasse que aquela mulher viesse a se converter. É um erro você acreditar que você pode mudar a vida de alguém. Nenhum ser humano pode mudar outro ser humano. Somente Jesus pode mudar. E o conselho de Deus para o homem e a mulher de Deus é: espera, pois, no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o mais o fará. É ele que prepara a casa, é ele que prepara casamento, é ele que prepara relacionamento, é ele que prepara saúde. Deus nesta tarde está visitando as suas emoções. Deus nesta tarde está visitando o seu coração. Tenha força, tenha coragem, tenha perseverança. Se for necessário, saia enquanto é tempo desse relacionamento. Não se alie a quem não teme a Deus. Não se alie a pessoas que não amam ao Senhor Jesus. Deus tem uma obra linda e maravilhosa na sua vida. Que esse ensino possa ser guardado no seu coração.
Não seja como Sansão. Não adianta você ter uma força exterior se dentro do seu coração você não ter uma aliança com Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.